Oi, oi, Nutris! Esse é o Pod feito por Nutris, o pod do Nutri que pode tudo. Meu nome é Bruna Alves, eu sou nutricionista, mentora e mãe. Meu nome é Nicole Alves, eu sou estudante de nutrição e estou estagiária. Hoje, gente, nós trouxemos uma pessoa que vocês não têm noção. Hoje eu só tenho roupa para esse evento porque a Dona Ambrô está nos patrocinando. Obrigada, Ambrô, pelos nossos looks A gente foi lindos e atrás, maravilhosos. a gente falou, nossa, a gente precisa de uma roupa para esse evento, que é chique demais. Não é qualquer roupa que para receber essa Nutri de hoje. Quem é minha aluna de mentoria sabe que normalmente eu falo para escrever 5 profissionais que te inspiram, o que eles fazem, tem, que você ainda não faz ou tem. E dentro da minha lista dessas 5 nutricionistas, a Raíza está nela. Ela é minha grande inspiração e eu não tô nem acreditando que ela aceitou vir aqui no nosso podcast. Bom, seja bem-vinda. Ela já tá me filmando? Ô, gente, obrigada. Eu fico até, assim... Pra mim é estranho escutar isso, porque eu não me vejo dessa forma que você me vê, mas eu agradeço. Tem que aceitar. Minha terapeuta disse que eu tenho que aceitar. Não, você aceita porque a Bruna, eu fiz nutrição bem depois dela, eu comecei em 2021. E desde quando ela é estudante, eu escuto. Não, a Raíza Ribas. É a Raíza Ribas. E... Com certeza, é o maior ídolo que ela tem na nutrição Bruna, aqui que em é isso, Goiânia. Bruna? Vamos trabalhar comigo também, pra ter mais emprego. Vai ser uma grande honra. Eu falo que... Não, mas de verdade, eu falo que assim, se hoje eu tivesse que... Se eu não fosse nutricionista, eu tivesse que escolher uma nutricionista pra me atender, eu escolheria você. Ai, que bom. Fico Pelo tanto que você... Eu sei, eu te acompanho, realmente sou uma grande fã do profissional que você é e do seu conhecimento. E também porque eu sei que não é qualquer nutri que sabe tratar intestino. Né? Então... É um lado puxado, Fora todos os diferenciais. Pra fazer o básico já é difícil, né? Pra fazer o básico já tem que ter um certo conhecimento com relação ao intestino. É, então assim... Ai, eu tô nem acreditando! Não vou fingir costume! Bom, e pra começar, o que a gente queria saber, como de todas as convidadas que vêm aqui, a gente quer saber como começou. Tá. Então, você que já queria nutrição clínica, desde o começo? Assim, agora eu tô aqui tentando, que eu nunca fiz um podcast, gente. Vou falar pra câmera, eu nunca fiz um podcast, então vocês olham pra cá, pra lá. Vocês não têm noção do tanto de câmera que tem aqui, mas tudo bem. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que tá assistindo e principalmente vocês que me chamaram. Tô muito feliz, eu fiquei super empolgada, porque eu escuto muito podcast. Hoje é o que eu assisto é podcast. Eu falei, gente, eu nunca fui num podcast, então agora é minha oportunidade, é minha chance. Eu também tô tipo assim, né? Eu pus uma das minhas melhores roupas, na verdade é o que serve, gente. Porque 40 dias pós-parto, nada serve. Olha a honra. Da segunda, tá? Mas é isso, obrigada por vocês terem me chamado. Como que eu comecei? Eu comecei em 2007, né, que eu escolhi a faculdade de nutrição. Na verdade, eu escolhi nutrição porque eu achava que eu não tinha condição de passar para medicina. Essa é a grande verdade. Eu queria ser médica, mas eu falava, é tão difícil. E no terceiro ano, eu engordei demais, porque eu não soube lidar com a ansiedade do terceiro ano. Eu estudava num colégio que me pressionava muito e eu não sabia lidar com aquilo. Não soube organizar as minhas ideias e eu engordei muito. E como eu sempre tive um histórico dessa coisa de ganhar peso, a minha mãe ficou muito desesperada. E aí, quando eu não passei, né, na UFG... na verdade, quando eu não passei na UFG pra nutrição, porque de medicina mesmo, eu já falei, não vou nem tentar. Olha a autoestima da pessoa, né? Com 17 anos. Eu não vou nem tentar, porque todo mundo fala que é tão difícil, eu já tô com tanta dificuldade. Aí eu falei, eu vou prestar pra quê? Eu vou prestar pra nutrição, porque vocês lembram que na época da escola, a gente usava aquelas... a camiseta da escola escrito curso? Sim, aham. E aí eu falei, quase ninguém presta nutrição, deve ser pouco concorrido. Então, era a primeira turma da PUC. Falei, pronto, ninguém quer. Eu vou passar nisso. E aí, eu tentei na UFG, não passei. E aí, assim, na prova da UFG eu nem fiz, gente. Eu tive um rompante nervoso, pensa. Olha. Hoje o povo acha que eu sou muito zen, mas assim, nem sempre foi assim, né? Era uma adolescente bem ansiosa, muito ansiosa. E aí, eu engordei muito, porque comi as minhas emoções naquele momento. Não passei na UFG, que eu não consegui nem terminar a prova da primeira fase. Tive uma crise de pânico, ansiedade. E aí, a minha mãe ficou desesperada por esse histórico já ter sido de peso, né? Vai e volta, vai e volta. A única pessoa da família que tinha essa questão com peso. Minha mãe falou, vai fazer, é PUC mesmo, e é nutrição mesmo. Então, eu escolhi assim, a nutrição. Fui empurrada mesmo pra nutrição, mas eu achava que era, de fato, coerente, porque a vida inteira contando caloria, né? Lendo rótulo, era o que eu sabia, porque eu queria emagrecer, já tinha ido em 1000 médicos, e aí você aprende, né? Vai no vigilante do peso, você aprende uma coisa, vai no endócrino, ele fala pra você, olha, não pode pão sim, tem que tirar o miolo do pão. Então, eu fui aprendendo isso em toda a minha adolescência. Uhum. E aí eu falei, é a única coisa que eu já fiz e deu certo, porque já tinha emagrecido, vai que isso aqui é bom, né? E fui.
foi assim que eu comecei, que eu escolhi a nutrição. Não tem nada de romântico. Mas aí você já entrou pensando que, lá na frente eu posso abrir um consultório. Eu Você já quê, foi gente? com Você é ou besta. não? Eu fui pensando que eu tinha que ir pra faculdade. Não tinha isso, Vocês né, de abrir dessa consultório. geração, né? Que tem internet, tem tudo. Vocês já entram na faculdade já pensando ali, ó. Vrau, como que eu vou ganhar dinheiro? Gente, eu entrei na faculdade e não tava nem pensando que eu tinha que ganhar dinheiro. Nada. Era minha mesadinha lá, sei lá, R$50 por mês, que eu fazia virar no bar da faculdade, na festinha. E a nossa vida era o quê? Cumprir tabela, tirar notinha e ir no bar da faculdade, ir num shopping. Essa era a minha vida. Eu nunca entrei na faculdade com a preocupação que as minhas estagiárias têm. Eu preciso dar certo, eu preciso ganhar dinheiro. Não, eu precisava formar. Não, E aí, minha mãe você tava pagando. E aí, eu formei em 2010, né? Eu nem lembro qual ano foi. Formei em 2010. E aí, a minha mãe chegou pra mim e falou assim, aqui, toma. Eu falei, o quê? O cartão da Unimed. Pra você pagar os boletos. Eu falei, que é isso, mãe? Não tem nem emprego. Eu falei, preciso ganhar dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Aí, eu tinha uma amiga que fazia plantão de nutrição em hospital, de nutrição interal e parenteral. Eu falei assim, vou fazer isso, que eu ganhava, acho que na época era R$50, R$100 por plantão, alguma coisa assim. Vou fazer isso porque eu preciso pagar essa Unimed e a gasolina do carro. Não entendi. Plantão... Era Eu não sabia que plantão. tinha isso. Sim, por exemplo, você vai evoluir o paciente no final de semana, a dieta. O nutricionista tem que passar a evoluir. E aí eu fazia pra essas empresas de nutrição interal e parenteral. Entendi. Aí você ganhava R$100 sexta, sábado, domingo, os dias que você podia ir, você ganhava. Você era escalado, hoje tem pra você. E era esse bico que eu fazia, porque eu precisava pagar a gasolina do carro e precisava pagar a Unimed. Então foi assim que eu comecei. Não comecei assim, nossa, eu não tive esse time de pensar o que eu quero ser, qual pós eu vou fazer. Não, eu sou nutricionista. A divisão, ela não era tão clara, assim. Eu não sei se eu que tô com a memória ruim ou pra mim não era. Ela não era tão clara. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu tinha em mente, assim, na minha cabeça, que eu não queria consultório. Porque eu tinha uma adjetivação de que era fútil. Eu preferia tratar com pessoas que realmente eu fosse ajudar com a minha conduta. Tipo, clínica, doença, hospital, né? Tanto que a minha primeira pós-graduação foi em clínica. Que foi na... Gente, a memória, senhora... Na VP? Não, essa foi a segunda. Que foi em nutrição interal e parenteral, a primeira. Então, porque eu queria trabalhar no hospital. Aí fiz estágio na Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo. Porque eu achava que esse era o caminho ali, depois que eu fui fazer esses plantões em hospital. Como que você conseguiu esse estágio? Não, era pela pós-graduação. Tá. Era pela pós-graduação, que eu vou lembrar o nome, gente. Que horror. E é super famosa a pós. Gente, eu tô dando mamar. E a Qualquer coisa coloca na legenda. e a pós era aqui em Goiânia. Era aqui em Goiânia. era aqui- E a gente fazia um intercâmbio ali em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Entendi. Dentro do hospital. Aí foi ali que eu falei que não é isso que eu quero. Porque a gente tinha muito pouco poder de ação de conduta, né? Então, você chegava lá, o médico falava, escreve isso aqui ali. E aí, eu falava, mas e o que eu acho? Não importa. Então, eu falei, acho que eu não vou poder ajudar as pessoas como eu acho que eu poderia. Certo. Eu queria ter essa voz ativa, sabe? Eu queria atender o paciente, fazer a diferença, assim. E nisso você ficou quanto tempo? Não, lá fiquei, acho que foi até após terminar, né? Foram 2 anos. Muito tempo? E aí eu fazia estágio em alguns hospitais aqui, né? Fazia tudo de graça, gente, assim. Fazia os plantões, aí fazia um estágio de graça ali. E os estágios você conseguia através do plantão? Os Como que estágios você eu conseguia, assim, chegava lá na porta, oi, tudo bom? Então... Você já Num ia bater hospital lá? específico de Goiânia que eu consegui, eu bati na porta do diretor, falei, eu quero muito. E fiquei na porta vários dias. É por isso que a gente pergunta. Porque tem muito recém-formado aqui que acompanha, né? Sim. Pra entender quais são os seus quais passos que você E fez. eu Tipo, acho- não caiu no seu colo. Não. E eu acho louvável essa preocupação, mas eu também tenho muito medo que essa preocupação excessiva que faça com que vocês não vivam a faculdade. Uhum. Eu não gosto muito desse pensamento, a faculdade não serve pra nada. Quando o estagiário meu começa a falar, não aprendi nada disso na faculdade. Eu falei, pois é, porque isso é a parte do estágio. Na faculdade você aprende outras coisas. E todos esses conhecimentos, eles são necessários. Até porque você precisa do tempo de amadurecimento. Uhum. Eu tenho muita estagiária que tá no 2º, 3º curso. Elas são mais velhas, então elas são ainda mais ansiosas. Mas elas já são mais maduras, porque elas já passaram por mais coisas. Então, a faculdade não é só o conteúdo. É o tempo que tu passa ali pra você se tornar uma pessoa um pouco mais madura. Porque o tempo faz isso com a gente. É verdade. Né? Então, É eu não verdade. gosto muito dessa hiperansiedade durante a faculdade, porque te faz o quê? Subestimar
os conteúdos. Isso não serve pra nada. Cara, mas vai lá e faz, entendeu? Uhum. Vai lá e faz. Tira sua notinha lá, entendeu? Faz sua obrigação. Não fica pegando trem na internet, copiando e colando, não. Porque é também exercitar a concentração, exercitar a leitura dos conteúdos. Nada nunca é demais, né? Uhum. Então, eu não gosto muito desse pensamento ansioso demais. Tem que ter preocupação com o futuro? Temo. Mas calma, as coisas vão acontecer. Aham. Vive o momento. Fica a dica, gente. É. E aí? Aí você ficou esses 2 anos? Aí fiquei esses 2 anos, aí eu comecei a perceber que realmente ganhava muito pouco dinheiro. Falei, essa parte de clínica não vai rolar, né? E nesse meio tempo, gente, dessa pós-graduação, eu engordei tudo de novo. Então, assim, só pra vocês terem ideia. Meu peso mesmo é 58 quilos, da época do CrossFit. E aí, quando eu gesto, eu vou pra 70 e lá vai. E aí, por exemplo, agora eu tô no peso que eu tava, 68 quilos, que eu tava quando eu me vi nessa situação. Ou seja, não, eu tava com mais, acho que eu tava com 75, que eu perdi quase 20. Então, eu me vi engordada de novo, né? Eu engordei tudo de novo. E eu tinha um pouco menos de maturidade que eu tenho hoje, então eu não fui vendo esse processo acontecer. Aí, um dia, minha mãe me viu de costas em casa e falou, minha filha, acho que aconteceu de novo. Você precisa dar uma emagrecidinha. Tem a tendência, né? Nasci de parto prematuro, fui uma criança muito doente. Então, da minha família, eu sou a única que tem essa tendência. E aí, eu falei, nossa, mãe, que saco, vou ter que começar a fazer dieta de novo. Então, você vê a diferença, né? Tipo, não tem um estilo de vida. Isso tem quanto tempo? Você não praticava exercício 2013. físico? Ia numa academia mequetrefe, não tinha o hábito, assim, né? E aí, minha filha, nossa, mãe, tudo de novo, vou ter que ir pra academia, vou ter que calcular dieta. Eu falei, não, então vamos, né? Porque era solteira, eu falei, gorda, que eu não quero ficar. Senão, não vou arrumar ninguém, né? Eu falei, não dá. E outra, eu falei, não vou arrumar emprego, né? Porque, como é que eu vou chegar pra pessoa e a pessoa vai olhar e falar assim, isso aconteceu comigo, gente. Eu grávida, a pessoa falou assim, não, mas você tá gordinha ou você tá grávida? Mentira! Ai, meu Deus. Gente, isso Paciente? é outra pauta, né? Não, uma pessoa X. Isso é outra pauta, né, da nutrição, que é complicado. A gente é um fardo pesado ser o nosso próprio cartão de visita, mas isso é um fato. Não tem como a gente ignorar isso. São as pessoas, é o mundo. A gente não vai mudar o mundo, né? Não tão rápido. E aí eu falei, vou fazer a dieta, né? Então peguei lá o meu caderno, porque eu não tinha programa, gente. Hoje você tá na faculdade, você tem um programa. Peguei meu caderno e comecei. As planilhas da faculdade, que você apagava Regra mil de 3. vezes. E fui fazer meu cardápio com bisnaguinha Seven Boys. Fiz meu cardápio, E requeijão. peito de peru. Isso, comia mal, não comia ovo, não comia verdura. Então eu falei, bora, fiz uma vez, vou fazer. E aí, nesse processo, que foi super rápido, acho que demorou uns 9 meses. Nesse processo de perda de peso, você começa a chamar a atenção das pessoas. Aí as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas você emagreceu do nada. Tipo, você tá lá ralando, né? Do nada você emagreceu. Faz uma dieta pra mim. Aí capricorniana, como se eu falar, faz R$50. E fui assim, gente, eu cobrava R$50. Aham. 50 Isso em reais. 2013? Acho que 2013. Você foi muito... R$50. Eu sempre fui muito Mas humilde aí você no preço. não tinha consultório, você só montava o plano alimentar e mandava. Eu ia na casa da pessoa. Hoje em dia os estudantes querem começar já aqui, numa sala dessa. Linda, maravilhosa. Aí já pega um aluguelzão de 2.000. Eu fico chocada com Chocado. isso. Não, o que eu fazia? Onde você mora? Eu tinha um uninho daqueles quadrados. Aham. E aí, por coincidência, minhas primeiras clientes moravam no Alphaville, Aldeia do Vale. E aí eu chegava lá com aquele meu uninho capenga, 2 portas, direção manual. Eu adoro essas Gente, às vezes a casa era tão... Eu passava na porta da frente da casa assim, eu falava, gente, é muito chique. Vou parar na esquina. Tem uma história até legal de uma paciente. Imagina se ela ver isso agora. Eu cheguei pra atender ela, né? Peraí que eu pulei, né? Enfim, aí a pessoa começou a me pedir cardápio. Aí eu falava, tá bom, vou na sua casa, tá tudo certo. Aí eu pedi um investimento pra minha mãe. Foi o meu primeiro investimento. Falei, mãe, preciso de um adipômetro, de uma balança e de um estadiômetro e de uma fita. E a minha mãe me emprestou esse dinheiro e eu comprei e comecei a ir na casa das pessoas. E os primeiros clientes foram os clientes mais abonados. Mas mesmo assim eu cobrava R$50. E você Gente, descobriu com esse pessoal retorno. aonde? Com retorno. Eu tinha algumas amigas que... Começou com amiga. Aham. A amiga falou assim, você emagreceu. E olha o tanto que era louco. Minhas amigas sabiam que eu era nutricionista, mas ninguém aliava nutrição a emagrecer. Nutricionista. Aí quando eu comecei a emagrecer, é isso aí que você faz. Mas eu acho que naquela época, porque a visão era muito diferente, né? total. Nós estamos falando de 10, 11 anos atrás, né? Uhum. E aí, eu peguei e comecei a ir na casa das pessoas, que era assim, uma amiga de uma amiga. E assim foi, tudo nesses condomínios, ou em prédios muito chiques aqui em Goiânia. E aí, nesse específico, eu fui, né, com o meu uninho velho, todo batido.
E aí, olhei a casa e falei, não tem condição. Se ela vier aqui na porta, eu tô lascada. Que vergonha, né? Que esse carro todo veio, tava tudo sujo o carro. Aí eu peguei e falei, não, vou parar na esquina e vou chegar aqui e bater a pé. Parei na esquina de baixo da casa e com o estadiômetro e os trem. Fui a pé no sol de rachar, era tipo 10 horas da manhã. Com 11 horas. jaleco. Com jaleco. Aí cheguei lá, bati, aí fui... E assim, era muito legal, porque eu chegava pra atender você, eu atendia sua irmã, sua tia, o periquito, papagaio, a secretária. Porque só vai, R$50. Falei, tá bom, bora, vem todo mundo. Aí o que eu fazia? Entregava mais, né, bem? Já abria a geladeira, fazia um personal cook. Mas, gente, O personal olha aí. cook, o povo já falava assim, aí vem aquele povo, né? Ah, mas você tá desvalorizando a classe. Minha filha, eu tô trabalhando. Eu queria era trabalhar. Porque Mas eu acho que naquela época não era esse o valor, porque eu acho que... Porque quando eu formei, Já era mais barato, era mais caro. era mais caro. Porque eu lembro que eu cobrava bem mais barato, porque eu achava que ninguém ia querer. Ah... Esse era o meu pensamento, super autoestima. E aí, eu cobrava bem baratinho mesmo, assim. E você foi insegura nas primeiras vezes? Ah, claro. Claro. Você lembra Então, do na primeiro base. paciente? Primeiro paciente, lembro. Não, primeiro paciente que eu fui na casa, sim, lembro. Só não posso falar quem é, né? Mas foi dessas casas aí. Sim, E aí, nesse dia em questão, era pra atender a mãe. Eu atendi a mãe, as duas filhas e a secretária. Olha, Num dia. Aí, num tipo, dia. passei à tarde, Aí você falou, entendeu? gente, tô rica. Tirei R$200. Mas você não entregou dieta na hora. Você Não, levou. o que eu dava conta, não. Eu passava horas fazendo um cardápio. Horas, Ainda gente. mais porque era por tabela, né? Não, Não tinha programa, Não tinha, eu fazia no Word. E aí eu ficava lá, uma fatia de pão. E uma coisa que eu fazia, que ninguém fazia, eu cobrava R$50, eu dava retorno e eu fazia um cardápio por dia da semana. Segunda, Nossa. terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Meu Deus. Programava, você quer comer o quê de refeição livre? Fazia isso há 11 anos atrás. A minha cunhada, até que eu tava falando pra vocês, falou assim, Raíza, eu me lembro de você sentada, assim, eu tinha um computador de bar da escada lá de casa, sentada de madrugada fazendo cardápio. Então, minha vida foi sempre de muita entrega, muita, porque a insegurança, como é que você aplaca a insegurança? Fazendo mais. Uhum. Faz mais, faz melhor. Então, eu chegava lá e falava, posso abrir sua geladeira? Porque se eu tinha, e eu lembro muito bem que eu comecei a fazer isso, mas aí logo eu fiz uma pesquisinha de mercado. E a Nutri mais top que tinha cobrava R$400, isso eu lembro. É mesmo. A mais top que tinha, não, essa aqui não tem vaga, só vai gente rica, R$400, R$450. E eu pensava, cara, se eu cobrar 50, eu não sei nada, ué. Só que o que eu tenho que ela não tem? Eu falei, tempo, ué. Vou fazer tudo. Aí eu não tinha dinheiro pra fazer pasta, gente. Aham. Você ia na papelaria tributária, comprava aquelas pastas de acrílico, imprimia a folha de baixo, já com a sua logo, que eu fiz como? A minha madrasta, que na época, eu acho que ela já era minha madrasta na época. Que eles já estão há 16 anos juntos. Eu falei, faz aí uma logo inicial pra mim. Aí ela fez um R lá, que é meio que é hoje, até hoje, assim, mas modificamos bastante. E ela fez, era aquilo que eu usava, só que assim, no primeiro momento eu não tinha pasta, eu tinha a logo. Depois que fui fazendo. Uhum. Então foi isso. E aí comecei atendendo dessa forma até um dia, acho que eu fiquei um ano assim. Até um dia que eu fui atender uma cliente perto da casa da minha mãe. E na volta, porque eu também não tinha hora. Se a pessoa falou, não, eu trabalho o dia inteiro. Eu falei, não, vou 8 horas. Vou 9 horas. E E ficava aí- lá por muito tempo, né? Já cheguei a ficar até 11 horas na casa da cliente. Esse dia em específico, era quase meia-noite, tava voltando pra casa. E aí a energia tinha acabado. E minha mãe mora num bairro em Goiânia que na época era mais perigoso, que é o Jardim América. E aí precisava abrir o portão e tava sem energia. O meu celular tinha acabado a bateria. E esse dia em específico, eu tinha acabado de comprar um iPhone. Foi a semana que eu abri meu Instagram. Nossa. Primeiro post. E aí, com o dinheiro que eu tinha conquistado, eu paguei esse primeiro investimento da minha mãe e comprei um iPhone parcelado na TIM em 12 vezes. No cartão da minha mãe, porque eu não tinha cartão, né? E aí, eu fui apertar o interfone, um trombadinha chegou, pegou meu carro, levou meu carro com o meu estadiômetro. Eu tinha acabado de comprar um lanche, porque minha mãe tinha comprado o mais barato antes. E o lanche, vocês lembram que é caro. Roubaram tudo, gente, tudo. Aí, isso aqui eu fiz, eu subi em cima do carro, falei, por favor, me dá meu iPhone. Eu só queria o iPhone, porque eu tinha começado essa coisa de postar. Porque aí eu postava a minha dieta, que eu comia, só tinha foto no Instagram. Então eu postava. Minha primeira postagem no Instagram é uma foto de um açaí. Que esse açaí é onde? É no prédio onde hoje eu trabalho. Olha. Que é em frente à minha casa. Então, assim, eu falava, eu só queria meu iPhone. Que ali eu comecei a criar gosto pelo tal do atender. Entendi. Depois, assim, quando eu comecei, eu já gostava, porque eu gosto de conversar. Meu Gosto de gente. Deus. Então eu falei, é isso aqui que eu vou fazer. E aí minha mãe me deu esse celular e eu descobri o Instagram. Eu falei, cara, eu posso compartilhar o que eu faço? Então, e as pessoas comentavam.
E, assim, tinham poucas nutris que faziam isso, né? Isso é muito legal, porque nessa época não tinha essa coisa de postar pra mostrar o Não. trabalho. Não, Era pessoal o Instagram. Era pessoal, não Mas tinha o essa meu vibe Instagram é pessoal até hoje. Sempre foi pessoal. Então, assim. Não, só mas que- peraí, o ladrão te entregou? Não, aí calma, aí fiquei sem, né? Aí fiquei sem, chorei. Nossa, gente, eu gritava tanto. E minha mãe falava: por que você tá gritando? O carro tem seguro, ele é velho, mas tem seguro. Eu falava: mãe, o iPhone não tem. Eu vou E eu pagar. gente, eu chorei tanto, que minha mãe no outro dia, e na minha mãe tava numa época apertada, sabe, de grana. No outro dia, minha mãe falou: tá bom, eu vou comprar pra você. E aí ela me deu o outro iPhone. No outro dia, ou seja, paguei 12 meses, 2 prestações do iPhone. E aí eu peguei e falei pra minha mãe, eu lembro direitinho. E aí eu tinha o iPhone, porque antes do iPhone, eu fazia tudo com uma câmera. Eu tinha o Instagram no computador, mas aí eu tinha uma câmera que eu postava algumas coisas. Mas com o iPhone melhorou demais, né? Porque eu podia fazer as coisas de todo lugar. E a minha mãe fez isso, me emprestou esse dinheiro, o cartão pra eu comprar o iPhone, justamente porque ela viu que ali tinha alguma coisa que dava pra fazer, entendeu? Por exemplo, eu já tirava foto daquelas câmeras, baixava no computador e punha na dieta. Isso há 11 anos Olha. atrás. Então minha mãe falou: essa menina tem umas ideias diferentes, né? Não é tão assim. Aham. E aí ela foi lá e me deu o outro celular. E aí eu me lembro que eu falei pra ela, será que minha mãe lembra disso? Eu falei: mãe, eu vou fazer valer. A senhora fica tranquila, que eu sei que a senhora tá apertada e eu vou fazer valer. E aí tá aí, até hoje, né? Ai, gente, olha só, emocionada. que lindo. Eu tô comentando, gente, não costumo chorar. Oh, meu Deus, como valeu a pena. Valeu a pena. E aí foi isso, assim. E aí nunca. Aí depois desse dia, minha mãe falou: minha filha, ok, mas você não pode mais ficar atendendo até de madrugada na casa das pessoas, isso é perigoso. E aí eu devo muita gratidão a uma tia minha, que é a mãe da minha melhor amiga, que tinha um consultório de psicopedagogia no Centro Empresarial Seba. E ela falou assim pra mim: Raíza, vai atender lá. Aí eu atendi no meio dos brinquedos das crianças. E eu não tava nem aí, gente. Porque na minha cabeça, só o que o cliente queria era um cardápio. Uhum. Porque eu também não tinha comparação. As coisas não eram assim como hoje, onde você vê a Nutri que formou e aí já tem um consultório chique. Então você tá sempre se inferiorizando. Eu pensava: cara, eu tenho ouro. Sabe o que é ouro? Aham. Eu. A pessoa vai chegar lá, ela vai achar estranho chutar uns brinquedos na sala de psicopedagogia, mas eu vou entregar. Uhum. Eu vou chegar pra ela e falar: cara, eu vou te ajudar, entendeu? Então, essa segurança eu não tinha esse constrangimento. Não sei como eu agiria se fosse hoje, vendo tanta gente, tendo tanta coisa nos consultórios tão chique, com tudo tão personalizado. Talvez eu não tivesse essa estima, entendeu? Uhum. Eu pensava assim: tudo que eu tenho sou eu e o meu tempo. Se eu der meu tempo pra essa pessoa, ela vai dar certo. E assim começou nesse consultório. Acho que eu fiquei lá uns 6 meses, até que a minha mãe viu novamente, meu potencial. E eu falei: mãe, eu preciso... Aí eu mostrei minha agenda, que era agenda de papel. Falei: mãe, olha aqui, eu já tenho um horário lotado e a tia Tuti me deixou atender tantos horários. Já tá dando lista de espera, não tenho mais como. Só tenho 2 períodos, era uma coisa assim. Então eu preciso de ir pra um outro local. E aí eu tinha uma prima, tenho até hoje, que é a Ana Bueno Ribas, aliás, uma ótima psicóloga. Que ela falou: Raíza, eu tô aqui no Absolute, a clínica é minha, e você pode dividir a sala com alguém. Porque eu também não conseguia pagar uma sala sozinha pra mim, né? Você lembra o valor da sua consulta nessa época? Ah, essa época era uns 150 já, 100 reais, 125. Você tinha aumentado, já tinha À medida que a lista de espera foi crescendo, eu crescendo, fui aumentando. aumentando. Não tinha conhecimento nenhum sobre gestão, né? Mas... E aí eu falei: mãe, preciso. Só que assim, se eu for lá pra clínica dessa minha prima, eu vou ter que comprar uma mesa. Lá não tem mesa, não tem cadeira. Aí ela me deixou alugar uma sala de segunda e quarta, era uma coisa assim, segunda, quarta e sexta. E pagar lá, eu lembro direitinho, acho que era 800 ou 1.000 reais de aluguel, uma coisa assim. E aí eu falei: ó, consigo pagar esse aluguel, mas eu não consigo mobiliar. Porque se eu pegar o que eu tenho pra mobiliar, eu fico sem segurança, né? Caso alguma coisa aconteça. Aí a mãe me emprestou, naquela época, 7.000 reais. Eu fui no Guanabara, comprei uma mesa, uma cadeira e pintei a parede dessa cor roxa. Gente, que absurdo como eu pintei a parede dessa cor. Eu não sei de onde eu tirei isso da minha cabeça. Então eu vi a calçada a parede roxa. Não sei. Dava um Mas contraste. acho que o seu logo era meio roxa também, não Era era? meio roxa com verde. Era. De onde eu tirei isso? E aí eu pintei a parede de roxo e montei minha mesa, meu cantinho do café. Lá tinha umas poltronas, eu peguei emprestado. O tapete também já tinha. E lá eu fiquei um tempão. Lá eu fiquei... Aí comecei com 2 dias, passei pra 3 dias. Quando eu vi, eu já tava atendendo quase todos os dias e reservando só um dia pra fazer dieta. Eu não entregava dieta na hora. Então tinha um dia, gente, que eu chegava em casa com 30, 40 dietas pra calcular. Nossa Senhora. Gente do céu. Vai ficando... E eu sempre fui do trabalho, né? Falando: cara, trabalho, bora. Vamos calcular essas dietas aqui. E aí eu pegava uma mesa assim na casa da minha mãe e eu ia colocando as dietas calculadas e imprimidas. Tchá. E um cardápio por dia. Sempre.
sem lista de substituição. Odeio, sempre odiei lista de substituição. Eu falava, segunda é pão com ovo, terça-feira é isso aqui, quarta-feira é isso. Se você quiser, você substitui um dia pelo outro. Se eu for lidar com a sua capacidade de substituir, ainda não vai dar. E acaba assim eu ficando, fui. né? 5 substituições. Exatamente, mas eram sempre os cardápios. A pessoa não tem que substituta. pensar. Isso, e não, e esse queijo eu vou substituir pelo requeijão. E sempre com foto. Nunca entreguei cardápio sem foto. Porque a gente é muito visual, né? Eu pelo menos sou. Eu gosto muito. Isso dá muito trabalho. E eu preciso me motivar na hora que eu faço um cardápio. Porque eu tenho um déficit de atenção, sei lá o quê, que se o troço for monótono, eu não faço. Eu tenho que estar sempre reinventando. Isso aqui já enjoei de fazer esse cardápio desse jeito, então vou fazer de outro. No MAMP é um problema danado, porque as minhas nutris a gente faz procedimento operacional padrão. Quando elas vêm, eu já tô fazendo de outro jeito. Raíza, mas ué. Não, agora a gente vai voltar pro MAMP. O que é o MAMP? Agora a gente vai falar o que é MAMP. E aí foi isso, aí eu fiquei nesse um tempão. E aí eu tinha uma cliente, Amanda Ponce, aliás, também um beijo, Amanda, a gente tem que ser grato, né? As pessoas que passaram pelo nosso caminho, eu sou muito grata. A Amanda me ligou e a Amanda tem a minha idade, só que a Amanda é um avião. A Amanda, ela tem uma visão empreendedora muito nova. Ela teve isso e ela me ligou um dia e falou, quero você na minha clínica. Eu falei, vamos. Ela é o quê? Nutri? Não, a Amanda é ortodentista. É dentista. Né? Dentista. Que foi na Flor de Pele. Não, foi antes. Não, eu tô pulando. Gente, olha, eu tô pulando. Flor da Pele. Flor da Pele foi antes. Fui pra Flor da Pele. Lá na Flor da Pele, eu mudei porque eu queria uma clínica esteticamente um pouco mais bonita. Não que na minha prima não fosse. Mas eu queria poder fazer uma sala mais do meu jeito. E aí, eu fui pra lá, fiquei lá mais uns 2 anos. E aí, lá, a Amanda me chamou pra ir pra Ponce. Que foi um marco. Então, meio que no Absolute e na Flor da Pele, foi mais ou menos ali a mesma pegada profissional, né? Que daí, da minha vida pessoal rolando ali, eu fiz intercâmbio, fui pros Estados Unidos. Tudo com meu dinheiro. A gente comprei meu primeiro carro. Não, gente. Eu falei isso pessoalmente, eu já falei aqui nos bastidores pra Raíza, mas pra vocês aqui, pra vocês ficarem sabendo. Como você sabe, eu já contei aqui nos outros episódios, a gente veio... Eu fiz faculdade numa época que não tinha muita referência. Então, numa época que a gente não sabia quanto que o nutricionista ganhava, quanto que era possível. Então, na minha cabeça de estudante, R$3.000 era um salário bacana pra quem tava estudando. Porque na minha cabeça era 3 vezes mais do que um salário mínimo. Então, eu tô estudando pra ter 3 vezes mais do que um salário mínimo. Então, eu não tinha essa noção de que o nutricionista poderia ganhar muito dinheiro. Até que eu comecei a seguir essa pessoa aqui. E aí, eu não conhecia nutricionista, nem nada. E aí, quando eu comecei a seguir essa pessoa, ela morava sozinha. E aí, eu fiquei pensando assim, gente, ela mora sozinha e ela mora... Foi nessa época da Flor da Pele que eu consegui morar sozinha, 25, 26 anos. Foi, porque... Não, e aí eu lembro também que foi quando você comprou o seu carro, Meu zero. Carro, zero. Aí eu falei, gente, ela comprou o carro zero. Bom... Ela mora sozinha e ela mora num lugar muito bem, que era de E eu frente poderia ao não morar Flamboyant. sozinha, né? Pois é. Poderia não morar, podia morar com minha mãe. Eu escolhi morar sozinha. Mas o fato, porque muitas vezes a gente pensa assim, será que essa pessoa ela tem um dinheiro porque ela vem de família boa, porque ela é bem casada, ou porque a profissão Sim. dela consegue sustentar? Sim. Então, você foi meu farol. Então, tipo assim, não, ela mora sozinha. Então, ela dá conta. Então, cara... E aí, eu ficava assim, gente, ela comprou uma bolsa de marca. Né? Gente, olha o que ela fez no... Então, é possível ganhar... Não, ela deve ganhar muito mais do que isso E daqui. quando aí... Gente, isso é muito louco. Porque assim, a minha irmã trabalhava comigo no início. Porque eu sempre fui muito ruim com dinheiro. Porque eu sou assim, se você me pedir hoje emprestado tiver, eu falo, toma. Péssima, nunca tive gestão empresarial de nada. Ainda tem esse capítulo da minha vida, que foi o meu marido que trouxe, que introduziu na minha vida. E aí, minha irmã trabalhava comigo porque ela fazia eu não gastar o dinheiro. Então, por exemplo, coisas que eu conquistei. Primeiro, meu carro, né, que era um sonho. Eu lembro direitinho que eu comprei um Fiat 500. Você lembra disso? Sim, era o meu sonho também ter Comprei um conversível. Achava lindo. Primeiro eu comprei um prata, depois eu comprei um conversível. Olha aí. E o conversível tava no meu quadro dos sonhos, quando eu morava na casa da minha mãe, no fundo do meu guarda-roupa. E de repente, um dia eu fui lá fazer uma revisão e vi ele. E falei, eu quero, moço, dá pra você comprar. Falei, então bora. Então, o carro foi uma conquista, mas, por exemplo, viajar para os Estados Unidos e fazer o intercâmbio também foi uma conquista muito grande pra mim, né? Porque eu, com 15 anos, a minha mãe passou por muita dificuldade e falou, Raíza, eu não posso te mandar. Falei, beleza, vou fazer o meu. E fiz isso, né? Com 20 e poucos anos, mas eu fiz. E aí, só que a conquista maior de todas, que eu sempre quis, foi o meu consultório. Porque eu ficava assim, gastando meio que o dinheiro naquilo ali,
só naquilo, né? Assim, coisas que me supriam ali no curto prazo. Mas o longo prazo, que eu acho que é a grande construção que a gente quer, é o nosso consultório. É. Do nosso jeito, né? Seu nome na parede. Exatamente, com a poltrona que eu escolhi, com a cadeira que eu quis. E assim, hoje eu vejo as Nutris começando assim, eu acho louvável, né? Eu acho louvável, mas eu também tenho muito orgulho da minha construção, porque eu sei... Com certeza. Não que as outras pessoas não saibam o valor de cada coisa, mas eu acho que o meu tem uma história muito sofrida, assim, no sentido de luta mesmo, né? E o mais legal é que você não teve uma pessoa que você tava refletindo assim, ai, nossa, eu queria ser igual fulano. Tipo, você vai conquistando o seu aos Aos pouquinhos e... Exatamente, eu falo assim, que se tinha alguém que eu falava, nossa, eu quero ser igual fulano. Por exemplo, na minha época tinha muito a Arícia. Arícia Mota. Arícia. Então, assim, tinha ela, mas assim, era um troço tão inalcançável que eu nem sonhava, entendeu? Mas eu falo que hoje a gente consegue acompanhar a rotina, né? Das Então, Nutris. sim. Você não na sabe muito o que é verdade e o que é mentira, né? Mas Hoje tem é essa complicado. questão muito de competição. E eu acho que tem a questão de ser muito mais acessível do que na nossa época. Sim. Então, assim, porque quando eu formei também, meu nome foi perrengue atrás de perrengue. E Uhum. hoje, eu observo, por exemplo, eu vou ver minha irmã formando agora, ela vai formar anos-luz na minha frente. Então, Com assim, certeza. muitos perrengues que você passou... Por exemplo, vamos começar pelo que você passou. Primeiro que a maioria dos nutris que formam hoje, que realmente procuram ter esse acesso, não cobram pouco. Porque a Uhum. maioria dos cursos, hoje tem muito curso, tem Sim. muita mentoria, tem muita coisa pra falar assim, não Cobra faz mais isso. caro, filho, ou- faz isso não. Isso, entendeu? Cuida da sua imagem, Sim. vende pelo Instagram. A gente não tinha como vender Não. pelo Instagram naquela época. Então é completamente Não, diferente. eu me vendia, né? Mas, Isso é um assunto filosófico que gera muito... Que daria pra gente fazer um podcast de 10 horas. Até que ponto vender a sua imagem de uma forma montada é bom? Uhum. Isso vai até que página? É, porque você Será vende que uma caixa, mas é quando essa pessoa abre a caixa, o que tem dentro Será que dessa caixa? perpetua? Aham. E será que é você? Aham. Você se sente confortável nessa capa? Uhum. Entendeu? Porque se você não se sentir confortável nisso, você vai passar empatia? Você vai ter um rapport com o seu cliente? Aham. Você vai chegar lá e vai ter um papo com ele que ele vai abrir sua vida pra você? Então, até que ponto isso é legal, entendeu? Aham. Não, mas peraí, que você pulou umas etapas. Que aí você tava lá, você saiu do Absolute. Então, você sai. Sim. Pra quem não é de Goiânia, Absolute é um edifício comercial, Isso. né? Então, você saiu de um edifício comercial. Não, na verdade, ele daquele- era uma clínica que chamava Absolute, era uma casa. Era em frente ao Quando você edifício. falou Absolute, eu achava que era o prédio Absolute. Não, Não, era uma casa em frente ao prédio. Ah, entendi. Então, era uma clínica de rua. De rua, é. Entendi. Aí fui pra outra clínica de Aí rua. você foi pra outra clínica Aí a de Amanda rua. me mandou uma mensagem, falou, eu quero você aqui, eu vou entregar tudo pronto pra você. Só Aí- um adendo, Ah. porque eu comecei a te seguir, você começava nessa clínica, você tava Aham. nessa clínica. E eu achava o seu consultório um máximo. Primeiro que ele era não paguei grande nada lá. Ela me entregou pronto, pagava um aluguel caro. e era cheio de livros. Eu É, falava os assim, livros "Não, eram meus, só os livros. tinha poltrona. É, mas não era meu, era tudo. Pagava, assim. E assim, fiquei lá. Nossa, lá foi muito bom, assim. Foram ótimos anos e foi muito bom. Foi uma inspiração pra mim o jeito da Amanda de ser. Porque a Amanda, ela é um furacão, filho. Ela fala, eu vou fazer, e ela joga o chapéu, e ela e o Pablo fazem. Então, os dois são uma inspiração nessa coisa de empreender. Ali, eu comecei a ser picada pelo bicho do empreendedorismo. Uhum. Não sei se foi bom ou se foi ruim, porque eu ganhava muito dinheiro sem ser empreendedora. Depois, eu comecei a penar, não em não ganhar dinheiro, mas você começa a se inteirar pelos assuntos de empreendedorismo, vai dando uma ansiedade, né? Vai dando uma ansiedade, você já vai querendo fazer... Eu fazia tudo muito no flow, sabe? Era muito... Cara, eu fiz um 6 em 7... Você nem sabia o que era isso. Nossa. Conta. Foi, tipo, eu Primeiro de juntei... tudo, explica o que é 6 em 7. Fiz 100 mil em 7 dias. 100.007 dias. Não são Conta. 7 dias, né, gente? Quem lança sabe que não são em 7 dias. É desgastante demais, é muito cansativo. E olha que eu tenho pique. E aí, nessa época, eu já comecei a pensar. Por quê? Nesta época, eu já tinha muita lista de espera. E minha consulta já não era baratinha, né? Já não era, né, R$50. Então, eu já tinha lista de espera. De tempos em tempos, eu fechava a agenda porque eu não conseguia atender. Já atendia de forma exaustiva, gente. Eu não sei qual volume de pacientes as pessoas falam que atendem aqui. Mas eu atendi um volume cabuloso, assim. Você atendia todos os dias Todo ou dia. era todos os dias? Aí eu já começava a entregar a dieta na hora. E já comecei a fazer um esquema ali que eu conseguia fazer, só que minhas consultas duravam 2 horas, 2 horas e meia. E aí, quando eu comecei a estudar terapia cognitivo e comportamental, aí foi boi com a corda. Aí eu saí de lá exaurida, desmaiada, misturada com todos os problemas dos meus pacientes. E aquilo foi me desgastando muito. Então, isso já passaram, sei, quase 10 anos de nutrição, sei lá, 8 anos. Então, eu já comecei a sentir o peso do excesso
naquele momento, né? Senti o peso do excesso. Eu falei, cara, já ganho bem. Não conheci meu marido ainda. Eu falei, já ganho bem pra caramba. Moro sozinha. Fui morar sozinha com uns 26. E isso já mudei de apartamento, né? Fui pra um, depois fui pra outro. Fui melhorando, né? O apartamento que eu morava. Já moro sozinha. Só que eu tô cansada. Eu tô muito cansada. Eu me vejo, às vezes, em momentos em que eu acho que eu não consigo dar tudo pro paciente. Às vezes eu saio 9 horas, 10 horas da noite de consultório, tendo entrada às 7, 8. Uhum. Então, tirava meia hora de almoço. Eu tava comendo aqui, já tinha um paciente me esperando ali. Porque não sabia também dizer não sabia gerir uma agenda de maneira eficiente, inteligente. Eu só falava, vai, eu preciso ajudar. E as pessoas começam a ligar. Mas você não tem mesmo? Eu não tenho, chega aí, daqui a pouco eu te atendo. E o meu, daqui a pouco eu te atendo, é horas. Conversando da vida da pessoa, né? E tentando entrar, porque eu não dou conta. Você colocar um ser humano na minha frente, eu quero saber tudo. E aí, foi, né? Eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro de outro jeito. Porque se eu ganhar dinheiro de outro jeito, eu consigo atender um pouco menos pra não perder. Porque capricorniano, né? Você chegou num patamar, você não quer descer, não. É muito difícil. Só filho que faz a gente descer. E aí, eu peguei e falei, vou lançar. E aí, tive a feliz coincidência de conhecer o Lucas, que hoje trabalha comigo até hoje, que é o que fez o lançamento comigo. Na verdade, não, falo antes. Comecei com a Norma, que hoje trabalha comigo como nutricionista, ela era minha estagiária na época. E eu falei assim, Norma, precisamos ganhar dinheiro de outra forma, eu tô exausta. E Norma, mãe de 2 filhos, também exausta, igual eu. Falou, Raíza, me ensina aí como é que você faz aqui no consultório. Vamos fazer um curso de gestão. Eu lancei o Ser Nutri. Lembro. E aí, eu fiz só 2 turmas. Por quê? Porque eu fui exausta. E foi presencial. Presencial, 2 dias, que eu entregava até minha alma. E eu peguei e falei, Norma, acho que não vou dar conta, que isso aqui tá me deixando mais exausta, porque ainda terminava o Ser Nutri e tinha que atender segunda-feira. Uhum. Eu falei, acho que não é por aí. E aí, neste curso, foi que eu tive a feliz coincidência de conhecer o Lucas. E o Lucas falou, não, bora lançar. Ele foi o seu aluno. Não, o Lucas, na verdade, eu nem me lembro como é que foi, mas eu lembro que uma empresa de lançamento queria me lançar, e o Lucas estava na equipe, aí a gente desfez, ele não quis fazer na equipe, porque ele viu coisas que ele, enfim. E aí ele falou, não, vamos lançar. E aí a Norma falou, vamos lançar, vamos fazer. E aí, ele sabe editar, então ele que edita, ele que edita, ele grava, lança tudo. E aí a gente lançou o meu primeiro curso online, que chama Emagrecimento Evolutivo, que tem essa pegada de nutrição clínica e nutrição comportamental, que na época a gente não chamava de nutrição comportamental, a gente falava que era realmente a parte do comportamento. Então eu fazia tudo baseado nas 7 camadas da pirâmide. Nossa, aí fiz o curso de coach também antes. Teve tudo isso. Essa época do emagrecimento evolutivo, eu achei o máximo, porque você quebrou uma bolha. Porque é isso que você tava falando agora. Você tem que ser você. E o que eu acho muito bacana é que, assim, você já era uma autoridade, você já era muito conhecida, nessa época você já era muito conhecida em Goiânia. Todo mundo, assim... Podia me aquietar, né? Você tinha um nome já na praça, não era? Ai, quem que é Raíza Ribas? Ah, não, quem é? Sei. Então, você já tinha um nome. E mesmo assim, você era você. Você sempre foi você. Então, você não passava aquela imagem... Você fazia uns vídeos, comédia. Gente, os vídeos da Raíza eram muito engraçados. Do batom, ficou super famoso. Do batom, da peruca, de colocar a peruca, né? Então, assim, eram vídeos muito bacanas que realmente conectava. Sim. E é essa questão que a gente tava falando aqui agora. O tanto que é importante você ser você. Sim. Porque é isso que vende. É, exatamente. Assim, e hoje eu fico preocupada. Quando eu vejo assim, eu falo, tá, mas... Aí, ela tá à vontade nesse papel Uhum. e todo mundo percebe. Uhum. Porque se você percebe, você acha que o outro percebe? Uhum. Todo mundo percebe, Uhum. né? E aí foi isso. Aí lancei esse curso e foi um sucesso. Fizemos toda aquela trajetória de lançamento do Érico Rocha. Aí eu li os livros e etc. E aí, de repente, eu olhei no celular, tinha 100 mil. Na verdade, a gente fez 129 mil em 7 dias. Tipo, pra aquela época, isso era foda. Você tá Nossa. doido. Era muito foda. Hoje eu ainda acho foda, porque não é assim, fácil, assim, você simplesmente lançar. Não, e hoje é pronto. mais difícil fazer 6 em 7, porque já tem mais concorrência. Naquela época tinha menos. E aí a gente lançou 3 ou 4 vezes. E aí, das outras vezes... Não, e esse foi sem patrocínio. Foi no orgânico. Orgânico. Aí depois a gente não fez mais 6 em 7 com patrocínio. Que eu já comecei a pôr dinheiro. Aí eu já comecei a desanimar. Olha a visão de besta. Hoje, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho sobre retorno sobre investimento, eu teria continuado. Uhum. Mas naquela... E eu tava no olho do furacão naquela época, né? Aí eu perdi o time porque eu tava cansada. Sabe? Eu tava num momento muito cansada. Eu tava muito ansiosa. Eu tava precisando dar uma desacelerada, né? E aí foi nesse momento que eu
fui fazer mais coisas relacionadas ao autoconhecimento, porque eu tava cansada. A gente tava entrando num burnout ali. Na verdade, eu falo que quem ama o que faz não tem burnout. Mas tinham certas coisas que eu não tava gostando de fazer. E aí, por isso... Aí começa, o MAMP começa aí. Uhum. Começa ali. Porque eu atendia, gente, e eu gosto de resolver problema. Sabe quando você atende? Então, eu vou te descrever a sensação que eu tinha. Sabe quando você atende? Eu atendi um volume grande de pessoas, mas eu não tinha nada na minha mão. O que é nada na minha mão? Eu já tinha um boca a boca, que isso é muito importante, ok, tinha um nome construído, mas eu me questionava, será que eu sou efetiva? Uhum. Ou será que esse troço não é só fama? Eu tenho essa autocobrança bem doida, assim, sabe? Mas que é o que me move. E eu falava, cara, será que eu tô sendo só mais uma blogueirinha? Ou será que realmente eu sou efetiva? Será que eu mudo a vida das pessoas? Eu não tenho evidência sobre isso. Então, eu comecei a ficar chateada, por exemplo, quando o paciente chegava, emagrecia, passava 6 meses, ai, voltei. Engordei tudo de novo. Eu falava, que bosta que é essa? Eu não sou efetiva. Pra mim, efetiva, você mudar a vida da pessoa. Esse raiz, eu penso diferente hoje. Então, isso começou a me machucar muito. E aí, eu vi o paciente na agenda, eu falava, cara, por que ela tá aqui? Uhum. Não tem um plano de alta pra isso? Eu não resolvi o problema dela? Ou eu só enxugo o gelo e fico ganhando dinheiro das pessoas? Então, eu via gente que falava assim, ai, você viajou, por isso que eu engordei. Aquilo me matava. Eu falava, não, sabe por que eu engordei? Porque você foi pro intercâmbio. Poxa, eu não tô ensinando alta responsabilidade pra ninguém. Eu só passo um cardápio e aí... E isso começou a me maltratar. E eu não entendi o porquê. Porque até então eu fiz... Assim, ainda tem as 1000 pós-graduações que eu fiz nesse meio desse caminho, né? Porque daí eu fui pra clínica funcional, fiz curso de coach, naquela época que você tinha que ficar não sei quantos anos numa sala, dormia, levantava, acordava lá. Fiz tudo isso, né? Então, assim, fui tentar fazer nutrição ayurvédica. Eu fui buscando, porque na minha cabeça o problema era a dieta. O povo não emagrecia porque o problema era a dieta. Mas quando eu comecei a perceber que o problema era o Realmente. comportamento, Uhum. eu entrei em parafuso também, entendeu? Uhum. Porque eu também tinha as minhas questões. Eu também não tava 100% com relação ao meu corpo. Eu tava com 10 quilos de gordura e achava que eu tava com 20. Uhum. Eu treinava 2, 3 vezes no dia e achava que aquilo tava normal. Entendeu? Olha só. Então, assim, entrava nos loopings, assim, não, tô viciada nisso, vou nisso. E aquilo foi me consumindo de uma tal maneira que eu falei assim, não tô sendo eu, né? E aí eu falei, eu preciso resolver esse problema. E pra resolver esse problema, eu tive que dar uma desacelerada. Mas aí eu conheci meu marido. E aí, conhecendo meu marido, eu já mudei de consultório. E ele falou, não, você consegue fazer seu próprio consultório. Porque, na verdade, foi porque a Amanda ia precisar daquele consultório. E aí eu usei como deixa. Falei, tá bom, então eu vou vazar. Vou embora. Foi uma coisa assim. Aí eu liguei pro meu marido, a gente tava construindo nossa casa, né? Fazendo nosso apartamento. E eu falei, mas essas 2 demandas a gente não vai dar conta. Ele falou assim, não, você vai dar conta. Pode jogar o chapéu. Peraí, a Amanda é do Da Ponce. da Pôncio. Assim, Isso. só pro pessoal saber, porque às vezes você fala Pôncio, né? Quem não te acompanha. Gente, era uma clínica linda. É ainda, é mais linda ainda É hoje. uma clínica, Mais chique e num maravilhosa. prédio, né? Comercial. Hoje é uma casa. Ah, hoje é numa Não, casa. chiquérrima. Pois é. Amanda é um furacão. Gente, era uma clínica, já era lindo, o seu Uhum. consultório já era uma coisa linda. Você gravou o curso lá, Gravei o curso nessa lá, parte lá. é. Já era lindo. Quando É. você mudou, ainda falei assim, gente, ela já tá, tipo assim, nível top, ela vai mudar, então vai ser Aí o meu marido, e assim, nos lançamentos eu já estava com meu marido. Aham. E muito dessa demanda de lançar foi quando ele me deu a proposta de o quê? Da gente morar num apartamento legal feito por nós. E aí eu falei, cara, pra eu poder fazer isso do jeito que eu quero ganhar meu dinheiro mais rápido. Aí também comecei a lançar. E tava ali no topo, então foi tudo isso junto. E aí tava fazendo um apartamento, tinha juntado uma baita de uma grana pra gente comprar apartamento, reformar o apartamento. Falei, agora tem que fazer um consultório. Falei, as 2 coisas não vai dar, só vou ter que lançar de novo, né? Porque... Aí ele falou, não, você dá conta, bora. E aí fiz o meu consultório tão sonhado há 5 anos atrás, eu acho. Já tem isso tudo? 5 ou 6 anos, né? Gente do céu. Que agora eu fiquei quase 1 ano sem atender. Tem. Isso, 5, 6 anos. Tem 3. Minha filha tem 2. Tem 2 anos que eu tô deixando de atender. Lá, eu já fiquei lá uns 2. Uns 4 anos, eu acho. Lá. E aí fiz lá. Tudo com o suorzinho do trabalho, atendendo e fazendo a obra. Lindo. Fiz tudo do jeito que eu sempre sonhei. A sua cara. Ficou Obrigada. a sua cara. Ficou muito lindo. E ficou muito aí lindo. comecei, e assim, foi isso. Aí logo veio a trajetória de engravidar, né? E aí, tá vendo? Gente, acabou o podcast 1 hora só falando disso. Vamos pra fazer Não, outra coisa. calma, não acabou não. E o Mamp? Aí, como ver o MAMP? Vocês viram que tudo é um desenrolar da minha vida?
Uhum. Então, como é que tu vai fazer uma consultoria de imagem e criar uma imagem que não faz parte da sua vida? Uhum. Tudo que eu fiz na minha vida profissional é desenrolar da minha necessidade de vida pessoal. Não, mas peraí. Antes ainda tem uma outra questão também, Uhum. que como Nutri, o que acontece? Porque assim, por isso que você pra mim é uma grande referência, que cara, você investiu em... Primeiro que você já tinha uma Embody, que tem um investimento alto. teve essa parte. É um investimento alto, não é Sim. qualquer Nutri que tem uma Embody no consultório. Nós temos Embody, calorimetria. Aí é que eu quero Tô chegar. precisando trocar minha bioimpedância. Calorimetria e a Body G, que fala? É. Gente, quando ela postou, eu fui pesquisar os valores disso aqui. Eu falei, nossa, que legal, deixa eu ver quanto é. Não, pera, eu quero que explica direitinho o que cada um faz. Que cada um faz. Então, isso foi meu marido, porque daí meu marido, ele é médico, cirurgião, intensivista, e depois que me conheceu, ele fez MBA em gestão e nutrologia. E aí, quando ele fez nutrologia, ele viu o meu potencial, ele viu os números, né? Ele falou, pô, tu faz isso? Né? Tipo, falou, é sério isso? Você faz isso sem saber nada de gestão? Porque eu sabia nada, gente. Muito pouco. Quando eu lancei o Ser Nutri, digamos que eu sabia 20% do que eu sei hoje. Eu fazia com o básico. E antes eu fazia sem nada. Porque quando eu fui fazer o Ser Nutri, 6 meses antes, foi que eu comecei a me inteirar. Uhum. E antes eu fazia sem nada, né? Não sabia nada, fazia no flow, era isso, tá. E ele falou, você tem esse resultado sem ter gestão? Aí ele fez nutrologia, ele falou, precisamos equipar esse negócio aqui. E aí ele falou, não, bora colocar os equipamentos aqui, vamos tudo, dá o dinheiro e vai fazendo conta e paga a prestação e vai. Hoje a gente tem uma calorimetria indireta, uma Embody, que eu quero trocar essa Embody. Meu marido fala, não precisa trocar, ela tá ótima. Eu quero trocar. E a gente tem um exame de body que ninguém tem em Goiânia, né? Não tem. Eu acho Que é que um tem em exame Brasília. muito legal. Sabe onde me inspirou isso? Dr. Flávio Cadegiani. Eu fui uma vez, já há muito tempo atrás, gente, acho que tem mais de 10 anos. Eu fui pra Brasília e aí ele tinha um body pot. E eu achava aquilo o máximo. Eu ainda quero ter um body pot. Gente, eu não sei o que é isso. Não. Não. Gente, análise corporal direta. Na faculdade, a gente estudava naqueles livros. Sim. Body, aquele que você entra dentro. Né? E aí eu falei, eu quero ter um body. Porque um scan não dá, né? Você vai ter que ter um médico, etc. Agora, o body pot, dá. E aí o Flávio Cadegiani, que é um nutrólogo, um endocrinologista muito famoso em Brasília, ele tem esse body pot. E aí eu fui pra Brasília uma vez com a minha mãe. Falei, mãe, quero ir lá ver esse negócio. Porque eu já tava namorando a Embody quando eu tinha zero condição de comprar. Que era na época lá do Absolute. Que coitada. A minha mãe até foi lá comigo e falou, minha filha, É mais caro do que um carro. não vai dar. E aí ele tinha um body pot, eu fiz o body pot. E aí ali começou a crescer essa minha ideia, porque ele tinha uma clínica que chamava corpometria. E qual que é a diferença desse pro Body G? A Body G é um exame de imagem. O body pot, ele faz análise de composição corporal direta. Você entra dentro dele e ele consegue fazer a pesagem da sua gordura visceral, da sua gordura corporal, da sua massa muscular, de forma direta. A bioimpedância, ela faz uma análise baseada na quantidade estimada, né? Então, hoje, a gente usa muito... Quando a gente quer a quantidade exata, a gente usa um DEXA. Né, que a gente pede pelo plano de saúde e tudo mais. O body pot, ele faz essa função também. Tipo, é um análogo da pesagem hidrostática. Você já teve aula de avaliação nutricional? Então, só que esse é um equipamento que, se eu não me engano, custa $500 mil. Nossa. É um equipamento muito caro, né? E aí, eu queria demais... Aí, ele surgiu o sonho, entendeu? De ter vários equipamentos. Mas juntou o meu marido, que hoje ele é nutrólogo. Ele falou, cara, a gente tem que ter tudo para o paciente o quê? Não ter nenhuma desculpa quanto ao quê? O conhecimento sobre o corpo dele. Então, se o paciente chega e fala assim, eu tenho metabolismo lento. Então vamos aqui, vem cá. Segura na minha mãozinha e vamos ali fazer o quê? Uma calorimetria indireta. O que você viu de diferença depois com esses 2 aparelhos no seu consultório? Você falou assim, nossa, o que foi pra você? Bioimpedância dá erro. Uhum. Se não for feito o preparo legal, às vezes você vai atender 5 horas da tarde, você vai deixar de fazer a bioimpedância às 5 horas da tarde? Não vai. Uhum. Mas nem sempre o preparo é feito da maneira adequada. Então, eu faço bioimpedância e body G. Na hora que eu vejo a bioimpedância e eu vejo que não tá coerente aquele resultado, eu olho a imagem. Falo, olha aqui. Não, e o paciente sair com a imagem no celular, ele pega o celular dele, roda. Isso é muito O bom. paciente chega,
Ele chega, ele faz todos os exames, a calorimetria a gente faz realmente só quando a gente acha que precisa. Exemplo, paciente que tem hipotireoidismo em descontrole. Então, ele fala, Raiza, meu metabolismo tá lento. Se eu desconfio que realmente esteja, não é uma impressão, não é uma questão comportamental, falando, vamos ver. Nós precisamos tirar essa prova. Ele faz todo o preparo, vai na clínica, faz a calorimetria e ela dá. E ela dá se ele tá o quê? Gastando na dieta mais o quê? Gordura ou glicose. Então, se ele tá realmente em franco emagrecimento ou se ele não está. E ele sai, às vezes a bioimpedância dá um resultado, a body dá outro. Isso acontece direto. No sentido de que a bioimpedância dá um resultado péssimo. Na hora que você vê a imagem, você fala, não. Emagreceu. Olha que legal. E o paciente sai assim... Você usa adipômetro também ou não? Aí usa... Você já tem esses Já tem os dois. Eu não uso adipômetro porque eu não confio no poder do julgamento da minha mão. Por mais que eu seja treinada, eu não gosto... Eu gosto de distanciar. Uhum. Né? Eu acho que muita gente usa o adipômetro, não tem nada contra. Mas o primeiro momento que eu tive a oportunidade de não usar adipômetro, eu não quis usar. Entendi. É muito difícil fazer as aferições das dobras em um paciente que está um pouco mais com sobrepeso, obesidade, mais retido. Eu tinha muita dificuldade, achava que na minha cabeça eu errava muito mesmo. Uhum. A gente, no nosso último podcast, foi isso. A gente lançou ele ontem. A gente falou sobre isso, inclusive, com a Marcela, com a Beatriz. Elas têm um curso de imersão APC que fala justamente sobre esse treinamento, que é uma dor, né? De muitos nutris, realmente. Mas eu usei muitos anos, 3 anos, 4 anos. E a calorimetria é um exame que é feito como? A calorimetria é um exame que é feito o quê? Ele vai medir o ar que entra e o ar que sai. E aí ele vai medir o quê? A taxa metabólica basal, o que você usa para ficar deitada. Se ela vai medir como ela está e vai comparar com a estimativa de acordo com a quantidade de quilos de massa muscular que você estima lá que a pessoa tem. Ele pede, tem 20 quilos de massa magra, mas ele mede e faz uma comparação com a estimativa. Daí o protocolo é bem complicadinho, o paciente tem que chegar lá em repouso, não pode estar agitado, né? Ah, então não é um exame super fácil de fazer. Não, tem que assim, quer fazer? Vem amanhã, né? Vai no preparo. Como é que é a experiência do seu cliente, assim, quando você atendia presencial, antes de... Como é que é a experiência? Sinceramente, não é a melhor. Hoje eu vou voltar a atender segunda-feira. Coloquei a meta, assim, que o máximo de 20. É muito ainda? Por semana? Não, por mês. Já atendia 100, gente. 100, 120. Eu falei pra Renata, que veio aqui comigo, falei, Renata, vou voltar a atender, mas assim, por que eu vou voltar a atender? Tem quase um ano que eu não atendo, assim, de fato, depois que eu tive minhas filhas, né? Porque eu quero a história do aplicativo dentro da clínica, testar isso, para eu conseguir saber o que eu vou fazer com essa nova coisa que eu tô fazendo. Então, eu preciso voltar. E porque eu quero realizar isso aí, experiência. Eu nunca trabalhei com experiência. Hoje é muito comum, né? Uhum. Eu tava sempre na tora, atendendo. Bora. Que bolo? Bolão, deixa esse bolo aí, bora. Vai pra dentro. Bora. Não tem você fala bolo de degustação. Bolo. Representante, não atendo representante. Não, gente, eu não tô entendendo, não. Representante, que tô matando cachorro a grito, me ajuda. Não tinha tempo, gente. Então, assim, eu tinha um café e era isso. Uma xícara bonita, um café de boa qualidade, mas eu nunca tive tempo para trabalhar com experiência. Até teve algumas outras que atenderam no consultório, eu acho que elas ficavam assim, mas e a experiência? Gente, eu não tenho tempo pra experiência. A experiência é aqui dentro, bora, vamos conversar da sua vida, vem. Então, hoje eu tô com vontade de fazer isso. Não, mas você entregava o calendário lá. Tá, isso era massa da minha experiência. Vou colocar a foto aqui também, do calendário que ela muito entregava. Não, isso, na verdade, na minha cabeça não era experiência. Era alguma coisa pra tornar o atendimento efetivo, porque eu precisava saber o que ele tava fazendo em casa. Entendi. Aí surgiu o MAMP também. Entendi. Né? Então, vai dar tempo de falar o que é o MAMP? Vamos lá. Vamos falar o que é o MAMP. Então, o que é o MAMP? Fiquei grávida. Aí, o que a Capricorniana pensa? E aí, como é que eu vou ganhar dinheiro? Aí, meu marido falou, precisa ganhar? Não, eu ganho aqui, sustento, depois você volta. Depois eu volto? E aí, eu recebia gente no consultório que falava assim, isso aqui eu vim aqui em você, porque minha nutra engravidou. Eu falava, nossa, que ingrata. Você vai largar ela, só porque engravidou. E aquilo martelava na minha cabeça. Eu falava, gente, como que eu vou fazer? E assim, eu tava assim, depois que você compra esse tanto de máquina, isso tudo assim, tem custo, tem que pagar o negócio. Então, assim, o meu custo do consultório não é brincadeira, entendeu? Tipo, tem o custo, tenho 2 secretárias, entendeu? Então eu falei, um parênteses que a gente já comentou, 9 estagiárias. Hoje eu tenho 9 estagiárias. Então, assim, você tem um custo pra aquilo. E você fala, beleza. Aí eu falei pro meu marido, e aí, vou ficar sem atender? Como é que eu faço? Ele, dispensa aí a metade do povo, fecha lá, faz sua avaliação, com o dinheiro da avaliação. Eu falava, e os clientes? Vou fazer o que com ele? Fala que você não vai atender. Não era tão simples assim na minha cabeça, e não é até hoje. Porque olha quantas coisas eu já contei pra vocês. Como é que eu ia largar tudo? Mas é pelo seu filho. Sim, mas é minha história. Minha filha tava na minha barriga, mas eu não entendi o que ia acontecer. Então eu falei, não é uma opção pra mim largar.
Então, eu preciso de um plano de ação. Então, eu fiz as contas, quanto que eu precisaria para suprir o consultório, pelo menos em 4 meses de licença maternidade. Fui pagando as contas adiantadas, para que eu tivesse um puerpério tranquilo e não ficasse pensando nisso. E nem tivesse que tirar dinheiro de coisas que eu não tinha destinado para isso. E aí, foi. Aí, beleza. Dei à luz. Mas eu já comecei a fazer um trabalho de análise. Então, no Instagram não tinha vaga. Então, para ajudar as pessoas no Instagram, eu falava, manda sua bioimpedância aí que eu te analiso. Porque na minha cabeça, depois de tanto tempo, eu tinha muito claro para mim que existia o quê? A pessoa que precisava apenas de um cardápio e a pessoa que precisava de assistência. Uhum. Então, eu falei, aqui eu dou assistência. De graça, eu dou só um cardápio. Porque o cardápio, para mim, é de menos. É o mais fácil. O mais difícil é você entender o porquê que as pessoas fazem o que fazem. Por que você passa o cardápio e ela não faz? Uhum. O que acontece? Ali é psicologia. Então, eu falei, vou começar a fazer esse trabalho grátis aqui, porque isso aqui vai ajudar muita gente, né? E eu já não consigo atender mesmo. Então, realmente foi um trabalho que eu não fazia no Instagram porque eu queria atrair cliente, porque eu não tinha mais vaga. Então, eu comecei a fazer isso nesse meio tempo, né? Porque eu sou muito hiperativa, né? Já não tinha pouca coisa pra fazer. E aí, comecei a fazer isso. E aí, juntando esse dinheiro, nesse corre aí pra poder fazer licença maternidade, consegui juntar o dinheiro, consegui fazer um enxoval da minha filha, como eu sempre quis. Dei à luz. Passou um mês. Camila, bora voltar. Mas como que eu vou? Vou pro consultório? Meu batidão, gente, era uma loucura. Eu não ia ver minha filha crescer. Uhum. Não, literalmente. Chegava 8, chegava em casa 8 horas da noite. Falei, não vai ter jeito. Falei, então eu vou voltar só, sei lá, 2 dias na semana. Tá, e fui voltando 2 dias na semana. Só que aí eu cheguei pra minha secretária e falei, sabe esse negócio que eu faço aqui? Me analisa? De analisar o povo? E se eu fizesse isso aí no Telegram? Falei pra ela. Falou, Raíza, o povo aqui pergunta no Instagram, no WhatsApp, né? Porque aí ficava, não vai voltar a atender. Falava, então fala que eu não tenho, que eu vou atender só esses períodos e quem quiser fala que eu vou cobrar R$200 e eu faço uma análise, a pessoa vai lá, faz bioimpedância, faz tudo, responde esse questionário, eu mando um cardápio. O MAMP surgiu assim. Sem atendimento. Então, Sem. uma consultoria, onde a pessoa responde. É uma consultoria. Responde um questionário. questionário, você vê Isso. que tudo que ela tem, calcula um plano alimentar e Toma. envia. Toma, é só sobre isso, acabou meu papel. Gente, Aí a pessoa- peraí, foi essa sacada que salvou também meu puerpério, porque A eu copiei pessoa- a Raíssa. Não, mas isso também foi uma inspiração muito de coach americano. Coach americano é assim. Foi aí que você tirou. Foi assim, peguei uma coisa dali e eu falei, se eles... Bodybuilder, é como? Você acha que bodybuilder fica indo na consulta? Não, é dia a dia aqui, ó, muda a dieta aqui, faz tal coisa. É tudo consultoria. Então, foi essa inspiração que eu tive. A pessoa pagava e tinha acesso ao aplicativo. E aí Não recebia existia lá. Não tinha aplicativo. Na época, não. Como é que foi? Aí tinha não, aí eu só entregava cardápio. E eu queria entregar cardápio. Aí eu fiz, no primeiro mês, sabe quantas pessoas tinha? Primeiro mês, 100 pessoas. Meu pai. E eu com o neném no colo. Aqui. Peraí, tô calculando o cardápio aqui. E aí foi. E você já tinha alguém pra te ajudar? Camila, minha secretária. E Mas estagiária não. Não, nenhuma. Eu tenho dó da minha... Ela não tá comigo hoje, que ela ficou traumatizada. A Graça, um beijo. Tô traumatizada, coitada. Porque no consultório eu já tinha tido alguns estagiários, mas eu ficava incomodada com essa coisa de fazer e-book, servir café. Eu falava, cara, se eu não puder agregar pra vida da pessoa, eu não vou ter estagiário, né? E aí eu peguei 100 pessoas, os primeiros meses. E aí, só que eu não monitorizava ninguém, não. Aí teve uma mulher que pegou e falou assim, mas eu achei que isso aqui era acompanhamento, você me entregou um cardápio e nunca mais perguntou nada? Eu falei, mas se você não perguntou, eu também não pergunto. Isso aí é no consultório. Aí veio uma chavinha. Porque aí começou, na minha cabeça, ia entrar só gente que precisa de cardápio. Não gente que precisa de o quê? De conversas pra pessoa, convencer a pessoa a fazer o que ela quer. Eu falei, não, é só cardápio que eu vendo. Eu fui dormir com aquilo, porque o capricorniano não aguenta, né? Gente, mas tem uma coisa errada. Falei, tá bom, Camila, não dá pra fazer o checklist, que eu sempre trabalhei com checklist no calendário, que é uma ferramenta de terapia cognitiva comportamental, não foi eu que inventei. Fez a dieta, não fez a dieta, marca 30 dias, volta e me mostra. Falei, vamos fazer o seguinte, gente, real isso. Escreve assim, ó, data, 28/6, treino, dieta. Se ele fez dieta, marca verde, se não fez, marca vermelho. Copia e cola, manda pra todo mundo toda semana. Todo mundo copia e cola e vai preenchendo. Aí surgiu o MAMP. A gente atendeu mais de... Até o aplicativo... podemos falar 900. Mais de 900 pessoas fazendo
manualmente 2 pessoas, uma dessas é a Renata, tá aqui. 2 pessoas, monitoria das pessoas diariamente por planilha de Excel. Pai amado, que loucura! Planilha de Excel. Sem estagiária, porque no começo eu tinha nenhuma, aí de repente a Camila falou, Raíza, precisa de alguém. Porque você não consegue responder o que as pessoas perguntam. Não consegui responder. Aí eu falei, Graça era minha paciente, ela era muito disciplinada. Eu falava, Graça, você é muito disciplinada, vamos trabalhar comigo. Ela, bora. O meu RH, gente, é Deus, né? Porque eu nunca fiz um RH na minha vida. O povo me segue e manda direct, eu gostei de você. Entrei no Instagram, falei, vamos tentar. Falei, Graça, bora. Graça. Aí eu falei, você vai entrar nos grupos de Telegram. Aí se o paciente perguntar e você souber responder sobre tal coisa, que como ela já estava fazendo dieta comigo, ela sacava muito de substituição e etc. Se você não souber, você me pergunta. Mas me ajuda a atalhar o processo, que às vezes eu tô aqui trocando uma fralda, eu não consigo responder. Ou me marca, entendeu? Não deixa nada sem responder, não. Entrou em 100 grupos de WhatsApp. Drá, do dia pra noite. Não, ela falou assim, Raíza, eu não sei nem onde eu tô. E aí eu falei, não vai dar. E aí, um belo dia, depois disso acontecendo, a enteada do meu pai, que é formada em marketing e gestão, pela Mackenzie, se eu não me engano, tava voltando pra Goiânia, que ela era do Rio. E aí ela falou, eu vou fazer uma reunião com você, que eu tô querendo trabalhar com essa coisa de marketing. Eu falei, vem aqui em casa, acho que eu tô precisando, que eu tô lá no consultório, mas eu tenho esse negócio aqui e eu acho que precisa do marketing, né? Aí, e assim, já sabia de gestão do consultório, mas ali, gente, pra mim, era só um quebra-galho. Uhum. Então eu não tava assim, eu não fiz um plano de negócio pro MAMP surgir. Era um quebra-galho, era uma coisa do meu puerpério que eu ia fazer e seria um extra, assim como era o lançamento, assim como era, né? E o meu negócio era o consultório. Que uma hora eu ia conseguir, sei lá, uma hora que as crianças estivessem maiores, etc. E aí ela chegou lá em casa e ela olhou e falou, cara, isso é fantástico. Você consegue escalar isso aqui. Eu falei, mas não tem como, porque sou só eu, né, por escrevendo, eu já não dou conta mais. Já não tem vaga mais no MAMP. Aí ele falou assim, se tivessem outras nutricionistas. Eu falei, não tem jeito, todo mundo só quer eu. Não, o povo só quer eu. Não, esquece, que meu marido falava isso na minha cabeça a vida toda. E falava, esquece. Não tem jeito. Ele, sabe por que não tem jeito? Porque você atende assim, no flow. E é maravilhoso atender no flow. Mas você tem que ter um procedimento operacional padrão. Você tem que saber se você funciona. Uhum. Você atendeu quantos pacientes esse mês? Quantos emagreceram? Quantos não emagreceram? Uhum. Você tem que ter. E apesar de eu ter gestão do consultório, eu nunca tive gestão dos pacientes. Nossa, olha que legal. Olha isso. Você entendeu? É mais profundo. Uhum. Não tô falando de carnê-leão, de saber quanto custa, precificar. Você gere os seus pacientes. Os resultados. Quantos % de quem entra na sua mão emagrece? Uhum. Se você me falar que é 100%, eu vou saber que você tá mentindo. É, claro. Se você é melhor que... Se você for melhor que o Ozempic, você já é extraordinária. Justamente. Nós temos, o quê? 70% da população é obesa? Se você falasse pra mim que você emagrece 100 pessoas que chegam... Você atende 100, emagrece 100, você é uma grande mentirosa. Porque ninguém faz. Não é assim. Não é, gente. É. A obesidade é um problema de saúde pública. É. Se você estiver tendo 25%, 30% de efetividade, você já é um furacão. Uhum. Furacão. Você emagrece qualquer pessoa. Você é a solução pra obesidade. Então, ele falou, você tem que ter. E meu marido é formado tem MBA em gestão. E ele trabalha em UTI, ele é intensivista. Ele falou assim, não tem um pingo que eu faça dentro da UTI que não seja protocolado. Por que você não tem protocolo das coisas? Por que você não só consulta assim, 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 isso aqui vai, mês que vem assim, 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 assim? Tem que ter. Aí eu falei, Vitor, quando chega... Cara, eu faço uma conversa, Vitor. E tem a parte da conversa. Mas você tem que saber se você gera resultado. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, quando veio o MAMP, ele falou, se você quiser fazer isso, vai ter que fazer protocolo. Aí vai eu, no puerpério, começar a treinar nutricionista. Aí o que eu fiz? Peguei as que eu mais estavam comigo. Sempre a gente tem um grupinho de nutricionistas que a gente conversa mais. Uhum. Então, peguei as meninas que estavam ali chegadas comigo. A Cristiane, a Marinelli, todas que estão, eram aquelas nutricionistas que a gente tinha um grupo e conversava sobre nutrição. Sim. Ai, tô com dúvida. Manda pra Marinelli. Ai, tô com dúvida disso. Manda pra Cristiane. Ai, tem um paciente que eu não consigo atender. Ai, vai na fulana. Então, as primeiras nutris do MAMP, que na verdade são quem então, entraram poucas desde que começou. Elas eram as minhas mais chegadas e que eu já tinha troca. Uhum. Né? E que a gente já ia pra congresso junto. Então, a gente até fez agora uma reunião e tem a foto que a gente colocou a gente em São Paulo, na VP. Então, já tinha uma afinidade com elas, né? E aí fomos. Aí foi um ano de construção. Então, assim, o paciente ligava e falava, eu quero é com a Raíza. Olha, a Raíza não tem mais vaga, mas ela está gerindo essas nutricionistas. E foi indo, gente, conquistando paciente por paciente. E até hoje é. O MAMP só tem 1 ano de CNPJ e 2 anos de vida.
Então, assim, ainda, né, passamos do risco das empresas que fecham no primeiro ano. Aham. Né? Hoje a gente está estabelecido ali meio como startup digital, por quê? Aí entraram as nutricionistas, e depois que entraram as nutricionistas, eu diminuí o meu volume de atendimento, fiquei mais na gestão, né, das nutricionistas, porque são 7 nutricionistas, 9 estagiários. Cara, nossa. Meu Deus. Já atendemos mais de 1.200 pessoas, né? Hoje a gente trabalha ali com volume de 200, 250. Estamos tentando estruturar para escalar para 300, 400 pessoas, 500. Porque não basta você ir lá e falar, oi, eu quero te atender. Não, eu tenho que saber te atender, te gerir, eu tenho que ter tecnologia para isso, gente. Eu não tô falando de atender 25 pessoas num consultório. Você consegue fazer tudo num caderninho. São muitas São pessoas. muitos pacientes, São muitas. E assim, resultado? Uhum. Não tá dando. Hoje a gente tem, por exemplo, se você fosse minha nutricionista, eu saberia quanto você retém, quanto você não retém, quantos por cento dos seus pacientes estão no começo, no meio e no fim do processo, Cara, quantos seus pacientes tiveram alta, qual o seu tempo de resposta para um paciente. A gente consegue ter tudo isso. E aí, deixa eu entender. Como é que o paciente não é mais um formulário? Hoje é formulário ainda, a gente não tem videochamada. Por quê? Porque o MAMP, ele tem um papel social na vida da mulher. Porque hoje nós somos nutricionistas, 75% é o quê? Mulher, mãe, gesta. Você tira a licença maternidade, você tem os seus filhos para criar. E você pode fazer um ótimo trabalho se você não tiver hora marcada. Porque se você tiver hora marcada, como é que você vai ficar com sua pequena? Justamente. E o dia que o paciente der o bolo e sua pequena tá com alguém, você não... Sua pequena tá com alguém e o paciente faltou, e você já tá do outro lado da cidade, toda montada para atender seu cliente. Isso é desesperador pra quem é mãe, gente. Aí, quando não tem ninguém pra ficar com minha filha. Aconteceu essa semana, eu tive que mudar minha agenda porque eu não tinha ninguém. E aí você podia muito bem ter um questionário dessa pessoa, uma ligação, um WhatsApp. Como que você tá? Vamos resolver seu problema? Ó, eu tô assim, o resultado desse mês foi tal. Bora resolver. Fácil. Não é rápido fazer as coisas do MAMP, não é? Hoje, por exemplo, de manhã, eu fiquei a manhã toda pra estudar um caso de uma paciente, que é uma paciente mais complexa. Mas eu estou na minha casa, com a minha filha do meu lado, e fazendo isso no meu tempo. Sinceramente, eu faço muito melhor. Porque eu tenho tempo pra estudar. Uhum. Às vezes, numa consulta, você... O que é esse negócio? Não, eu tenho tempo. Então, hoje eu revisei o material de menopausa. Que minha paciente está no período da menopausa. Então, hoje é tudo questionário. O paciente responde esse questionário. A gente faz um grupo de WhatsApp com ele. E aí, todo grupo tem uma estagiária. Qual o papel da estagiária? A gente chama ela de mediadora. Ela é ali um misto ali entre uma mentora que vai te dar uma palavra, não vai te ajudar a não desistir. Mas ela é que media o processo para que você não fique sem tempo de resposta. Para que, às vezes, a Nutri tá ali no consultório dela fazendo uma coisa, ela quer saber se pode trocar isso por isso. Uhum. Ela vai servir para isso. Mas, a gente já tá, o quê? Tentando colocar a inteligência artificial no papel dela. Cara... Então, pra gente conseguir gerir isso, eu preciso de tecnologia. Dá pra fazer em planilha do Excel? Não. Aí, isso entra o aplicativo. Que hoje, quase 100% do que o MAMP ganha é reinvestido. Cara, Nossa, que revolucionário, né? Revolucionário, muito revolucionário que você fez. Eu falo que é muito revolucionário, primeiro que assim, eu falei que eu me inspirei em você e eu montei o Clube da Nutri. E como prática, eu fiz desse jeito. Eu fiz o formulário, eu calculava a dieta da forma como que você falou, quando minha filha podia, quando minha filha estava dormindo. Mas aí entra a questão que essa é a dificuldade, que é o que você solucionou. Porque qual que era a minha dificuldade? Como eu não tinha um atendimento presencial, eu não conversava com o meu paciente, eu me cobrava, falava assim, cara, eu tenho que entregar muito pra esse paciente, pra ele continuar aqui comigo. Isso. Então, eu me cobrava a cada 3 dias de mandar mensagem pro meu paciente. Tem no MAMP, tem isso? De mandar e-book, de mandar vídeos motivacionais. Você acaba que entrega mais, né? Justamente, e é por isso que eu preferia atender no presencial, porque foi chegando um momento que eu não tava dando conta de responder todo mundo, e era eu sozinha, não tinha estagiária. E eu falava assim, cara, tá muito mais difícil aqui agora. Aí as sonecas da menina diminuiu, aí agora tem menos tempo pra fazer. E aí, eu fui. Então, olha a importância, primeiro, de você ter equipe, de você ter quem que te ajuda e de você pensar em tecnologias. Sim, esse formato, se você não tiver tecnologia, não vai. Aham. Cara, eu tava assistindo uma palestra, acho que é daquele Nutri Fofo. Sim. E ele tem esse esquema de atendimento, e aí ele faz isso com estagiária. Hoje a gente faz com estagiária e o aplicativo. Ele não tem um aplicativo, né? E na minha visão, assim, a gente tem ótimas plataformas de cálculo de dieta, mas nenhuma focada nisso. Uhum. E que tenha sido feito por nutricionista. Foi a nutricionista que fez. E que gerem dados de eficiência. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui no meu celular para vocês
todos os meus pacientes e eu posso olhar cada um deles, quem fez checklist, quem não fez. Eu tenho um ranking de checklist. Quem fez mais checklist, quem fez menos checklist. Hoje mesmo lancei um desafio. Falei, ó, quem fizer 5 dias verdinho no checklist, eu vou dar um presente. Aí fiz segunda-feira. Aí tiveram 4 que ganharam. E aí eu coloco lá a enquete, que aí tem a comunidade do MAMP, né? Aí elas, não, eu quero participar. Beleza, acho que 33 quiseram participar. Das 33, ó, 5 só. Pô, deu um... Falei, gente, 5? Ai, Raiz, esqueci do desafio. Falei, vocês ficam... Então, a gente tem essa possibilidade, entendeu? De além... Porque, assim, o emagrecimento, ele depende de um bom cardápio prescrito. Na verdade, eu falo que um miserável já te faz emagrecer, né? Então, depende de um cardápio miserável, porque eu já vi de tudo. E coisas que me marcaram no consultório, muito foi isso. Paciente que chegava lá na menopausa com papelzinho escrito. O médico disse pra não comer 3 coisas e a pessoa emagreceu 10 quilos. Enquanto que outros chegavam com 50 pressões de nutricionista e não tinha emagrecido nada. Então, às vezes, se você estiver no ambiente certo, um cardápio miserável te faz emagrecer. Então, hoje, o que a gente pensa? A gente alivia a Nutri da consulta presencial para que ela possa também estar bem, ter vida e criar seus filhos, porque esse é o papel social da mulher para a mulher. Mas, ao mesmo tempo, a gente cobra que ela faça o quê? O acompanhamento da gestão das emoções desse paciente com relação à dieta. Então, não é só entregar um cardápio. Ele vai marcar. Aí, você viu lá. Não, pitou. Não marcou checklist 3 dias. Oi, tudo bem? Por que você não marcou? Ah, estou muito triste. Ah, porque aconteceu isso. E eu descontei tudo na comida. E aí, você começa a fazer perguntas inteligentes para que o paciente se ponha a pensar. Hoje mesmo, eu estava com uma paciente, ela está numa viagem, e o último resultado dela não foi bom, apesar de ela ter se esforçado. Porque, às vezes, chega um ponto da caminhada que é mais difícil, né? Tem um percentual de gordura já baixo. E aí ela falou assim, Raiz, eu chutei o balde, hoje eu falei, vou comer tudo que eu quiser, só que eu não consigo, né, eu fico cheia. Aí a pergunta que eu fiz pra ela, por que você tá tentando comer já estando cheia? Se fosse no consultório, como é que eu ia fazer? Sabe o que ia acontecer? Ela ia pra essa viagem, ela ia ficar entuchando comida, forçando. E quando ela chegasse em Goiânia, ela ia já conseguir, já ia ter a saciedade toda deturpada pelo excesso de açúcar, excesso de carboidrato que ela comeu. Ela ia desmarcar a próxima consulta, às vezes, ou ela ia adiar, ou ela ia chegar lá tendo ganhado mais do que antes, né? Então, assim, ali a gente consegue abarcar o sentimento na hora, né? Perfeito. Eu só quero, vamos Muito legal. pedir pra Raíza disponibilizar isso para as outras nutris, porque, por favor, chega nesse momento que a gente precisa. Eu acho que vai chegar um momento que ela vai ficar conhecida no Brasil inteiro como a Nutri que criou o programa tomara. Revolucionário para outros Ainda nutricionistas. tem muito chão, temos muitas barreiras, porque agora nós estamos falando de um investimento de outro nível. Entendeu? Vai lá no Shark Tank, lá, pegar investidores. A gente foi chamada pra ir pro Shark Tank. Olha! Mas era eu ia estar com uma semana de... Acho que um mês agora. Era agora que vai ser a gravação, Júlia. Eu ia estar com 20 dias de dar da luz. Aí certo. eu não quis. Aí a gente chegou, preencher o formulário de inscrição pro Shark Tank. Mas eu ainda não me sinto preparada pra isso. Eu ainda quero que a gente consiga colocar o aplicativo mais pra frente. Gente, não é fácil fazer um aplicativo. Não é fácil. Pra quem tem muita no alto nível de grana, é mais fácil, né? Mas hoje, o que eu faço no MAMP? Eu reinvisto. Então, ele foi um projeto que eu nunca pus R$1 ali dentro, no sentido de que eu não investi. Tô colocando 100 mil, 200 mil aqui. Não, a gente atende os pacientes. Aquilo que a gente tem de lucro, a gente coloca pra dentro de novo. Perfeito. Então, assim, não é o cenário ideal para nenhuma empresa que está começando. Qualquer empresa startup, como a gente estaria já com investidor semente, um investidor anjo aí, né? Em Star Semente que a gente está com o investimento anjo. Mas a gente está indo ali, está indo bem, entendeu? Vamos começar, vamos devagar. Só tenho 1 ano de CNPJ. Gente, que furacão. Que furacão. Eu ficaria aqui mais horas e horas escutando. Meu Deus do céu, eu tenho tantas dúvidas, eu queria fazer tantas perguntas. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito, Raíza, por gente, você nossa, estar demais, aqui. é bom demais. conversar. Muito Meu bom. Deus do céu. Que tipo história assim, eu tô no inspiradora. auge, meu Deus, ainda quero perguntar muita coisa. Eu posso vir de novo daqui a 1 ano, vai ter muita coisa para contar ainda daqui a 1 ano. Não, com certeza, com certeza. Muito obrigada por Obrigada você ter eu, gente. vindo. E para vocês que estão nos assistindo, segue lá no nosso Instagram, feito por Nutris, acompanhe o nosso combo. Nós temos um combo da Nutri perfeito para ajudar você que Eu tá já quero atendendo. esse. Tá perfeito. Tá Eu vou muito atender segunda-feira, gente. Tá muito Segue a não. Ombro, nossa
Nossa agora. patrocinadora, a Ambro, que tem looks lindos pra você que tá precisando mudar o seu guarda-roupa e atender com roupinhas mais sofisticadas com um preço que a gente ama. Então, por favor, seguem lá a Ambro, o nosso Instagram e o Instagram da Raíssa Me Ribas. sigam lá, gente. É meio bagunçado lá, tá? Não, meu Instagram não tem nada de arrumado. O Instagram do Mamp, sigam o Instagram do Mamp, que é um pouco mais... Vamos colocar o Instagram do Mamp É mais pra vocês organizado. esquecerem. Lá o meu é assim, aparece de pijama, noite mal dormida, menino chorando, Gente, pau gosta torando, disso. entendeu? O pessoal gosta disso. A gente gosta. O trem lá, vou falar. Tem gente que fala assim, Raíssa, põe uma foto. Tem uma vez uma seguidora falou assim, por que você não usa tal efeito? Eu falei, nossa, agora é o fim. A seguidora mandando eu usar o efeito. Falei, não, gente, sem mexer com esse negócio, não. Eu gosto desse jeito mesmo, entendeu? Porque ali tem que ser rápido, entendeu? É na hora que eu deu vontade, às vezes me dá uns 5 minutos pra falar, dando mamar 2 da manhã. Não vou pôr legenda. Ah, não, gente, aí não. Ué. Para, né? Não. E a gente queria ela te é assim, entregar sem filtro. o seu presente. mimosinho. Seu mimo, pode rasgar a sacola. Pode rasgar? Ai, que... Mentira! Gente, vocês são pra frente, hein? Acabei de inventar esse negócio aqui, como é que vocês... Gente, chocada! Eu tenho certeza. Onde eu é sei que você você fizer isso? gosta. Eu quero fazer isso aqui pra mim, gente. A gente tinha uma papelaria personalizada que chamava Le Poeme. Nossa, e não tem mais não? Fechamos, porque é trabalho manual, acaba sendo não muito acredito. trabalhoso, mas a gente faz com todo carinho para nossas convidadas que Gente, vêm vocês aqui. viram isso aqui? Só convidados do podcast que ganham. Gente, olha, eu quero fazer isso aqui pra entregar pros meus pacientes, gente. Vamos criar uma aba nessa empresa. Amei! Cara, vocês são empreendedoras, né, gente? Eu que agradeço. Eu tô, assim, encantada com vocês, sabe? Com a força de vocês, de estar inovando, porque vocês estão inovando. Não tem nenhum podcast de nutricionista aqui, pelo menos que eu não sigo nenhum. É, o primeiro. Então, assim, Pra falar sobre carreira. vocês, óbvio que vocês... Tem umas coisas que é óbvio na vida, né? Claro que vocês vão longe. Se vocês não esmurecerem. Aguenta pancada, gente. É. Porque tem pancada. Não esmurece. Entrega sempre mais. Que é isso aí, gente. Gostei demais. Gente do céu! Tô amando! Obrigada! Beijo! Tchau!